Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de uma artista britânica que não é exatamente uma unanimidade, tem gente que a considera genial, tem gente que a considera pretensiosa, tem gente que a considera simplesmente irritante, mas eu sou do time que a considera genial pelo menos em alguns lançamentos. Em alguns álbuns ela mostrou uma genialidade ímpar. Estou falando da Kate Bush, que começou no mundo da música aí por influência do David Gilmour, guitarrista do Pink Floyd. O David Gilmour era amigo dos pais dela. E ela lançou seu primeiro single em 1978, ainda com 19 anos. Não tinha nem completado 20 anos ainda. Que ficou famoso no mundo inteiro e é a música mais associada a ela até hoje, que é o Wuthering Heights. E com aquela voz dela bem peculiar, bem aguda, que eu considero preciosa, mas muita gente considera irritante, com certeza. E também um motivo aí do pessoal achincalhar a Kate Bush é em razão dos clipes dela que hoje em dia são considerados meio que bregas, assim, principalmente do Wuthering Heights. Eu já vi muita gente zoando com esse clipe, certo? Que realmente a gente vê hoje não tem muito bom gosto, não. Mas a música é atemporal, a música continua tão linda quanto era, ainda hoje, quanto era em 1978 também. E ela lançou primeiramente dois álbuns, o The Kick Inside, em 78 também, que tem o Wuthering Heights, e no mesmo ano ainda, só que mais pro final do ano, ela lançou o Lionheart, o segundo. Esses dois álbuns também são muito bons, com certeza, tem, além da The Wuthering Heights, tem ótimas músicas também, como Moving, no primeiro, e Hammer Horror, do segundo, ou Old England My Lionheart, também do Lionheart. Mas a gente percebe que ali o talento dela, todo aquele brilhantismo dela precisava ser um pouquinho melhor lapidado. E no terceiro álbum dela, aí sim a plenitude musical da Kate Bush está toda registrada no terceiro e no quarto, diria. Vou tratar dos dois aqui. O terceiro álbum dela foi o primeiro álbum de uma artista, de uma mulher, a chegar ao topo das paradas britânicas. Simplesmente. Primeiro lugar. Que é essa maravilha aqui. Never Forever. Aqui, a contracapa. Isso aqui ainda tem aqui, tem um livreto aqui com as letras. Ela é compositora tanto das melodias como das letras. E aqui, esse álbum não tem nem o que falar de tão genial que é. As composições simplesmente excelentes, brilhantes. Então tem um quesinho de álbum conceitual. Passando pelo universo feminino, principalmente pelas angústias do universo feminino. Por exemplo, a faixa de abertura, que é Babushka, que também tem um clipe meio brega também. Se você procurar no YouTube, você vai achar. Que é sobre uma mulher casada, porém bem submissa, bem opaca, assim. Que, para chamar a atenção do marido, ela começa a mandar bilhetes para ele, mas com um pseudônimo. E com uma mulher que ela gostaria de ser, que é completamente o oposto dela, que seria a Babushka, no caso. E o marido dela dá trela para essa conversa de bilhetes, essa troca de bilhetes, e ela acaba se realizando como um alter ego dela, no caso, seria a tal da Babushka, no caso. E outras músicas também brilhantes, como o caso de Wedding List, que é uma mulher que não aguentou a pressão do casamento, antes de casar, né? Ela acabou atirando no noivo e acabou se matando também, de tanto que ela não aguentava a pressão de ter que se casar, de ter esse papel todo, que ela não estava preparada para isso. Acho que ela nem gostaria de ter se casado mesmo. E outras aqui, como o caso de Army Dreamers, também, que é sobre uma mãe que perde um filho na guerra, está recebendo o corpo do filho na guerra. Música muito delicada, muito lírica também, e também um tanto quanto triste, não é para menos também. E o caso de Breathing, que fecha o álbum, também é talvez o magnum opus aqui desse disco, que é sobre um feto ainda que está sendo afetado por dentro do útero da mãe
por uma recente guerra nuclear que teve, pela radioatividade, no caso. Então é um álbum também, não é à toa. Se você ver bem a capa aqui, debaixo da saia dela que saem todos essas figuras monstruosas aqui no caso, e meio bizarras no caso. É um álbum totalmente sobre o universo feminino, mas contado de uma maneira incrível assim. E eu fico muito contente que esse álbum tenha chegado ao primeiro lugar das paradas britânicas, isso em 1980. Esse álbum foi lançado em setembro de 1980. Ela, apenas com 22 anos de idade, atingia a plenitude e a maturidade musical. E um álbum tão excelente assim, como esse aqui, você conseguir chegar ao primeiro lugar da parada de qualquer país no caso, mas ele conseguir ser tão vendido assim, um álbum tão, uma temática tão madura, uma temática tão brilhantemente exposta, é o caso de a gente pensar que talvez a humanidade tenha salvação. Certo? E tão bom quanto o Never Forever é o álbum dela seguinte, o quarto álbum, lançado 2 anos depois, em 1982, que é The Dreaming. Esse aqui. Que temos aqui. Essa foto aqui foi provavelmente tirada do clipe da faixa de abertura, Set in Your Lap, aqui. E também aqui um livreto também, com as letras. Outro ponto que eu também esqueci de destacar, ela geralmente é acompanhada de músicos excelentes, de músicos virtuosos mesmo. Mas nesses dois casos em especial, os músicos são afinadíssimos e totalmente antenados aí com a proposta dela. E aqui nesse The Dreaming, aqui ele tem um gostinho assim um pouco de world music. Ele tem uma pegada étnica mais visível do que nos álbuns anteriores dela. Isso caiu muito bem pro álbum, deu uma boa revitalizada na música dela. Ela já tinha ensaiado isso, essa mistura étnica, no caso no Never Forever, na faixa Egypt, onde ela declara o amor que ela tem pelo Egito, pelo menos pelo Egito Antigo, no caso. E aqui eu destaco a faixa de abertura, Set in Your Lap, também com ela é uma faixa bem enérgica, também com coral feminino bem marcante, no caso. Pull Out the Pin, que tem percussões aí meio africanas, às vezes meio orientalistas, também o resultado final ficou muito bom. E a faixa título, que é a sexta, daqui do... Provavelmente acho que era a faixa que inaugurava o lado B, quando era lançado em vinil. Também é uma música também que tem uma pegada orientalista, aqui é mais orientalista, né? Tanto africano é mais orientalista mesmo, mas também uma pegada étnica bem forte. E Houdini, também que em homenagem ao grande mágico aí do século XX, considerado inspiração para David Copperfield e muitos outros magos popstars que a gente teve aí. Então, ela teve depois outros lançamentos. Também o seguinte, o quinto álbum dela, The Hounds of Love, de 1985, também é muito bem cotado entre os fãs. Apesar das composições continuarem em nível altíssimo, eu diria que esse álbum ele tem a produção um pouquinho estragada. A produção estragou um pouquinho esse The Hounds of Love. É aquela produção oitentista típica, meio pastosa, deu uma pasteurizada aí no som dela, mas não deixa de ser bom também. E o interessante é que em 2018 foram lançadas duas caixas da obra da Kate Bush. A primeira, esses dois álbuns aqui fazem parte da primeira caixa, eu não falei da caixa inteira, porque senão o vídeo vai ficar muito longo aqui também, e eu não gosto tanto dos outros álbuns quanto desses dois. São bons também, eu gosto de ouvir também, mas esses dois aqui são fantásticos. E chama Kate Bush Collection, se não me engano, Part 1. Tem uma capa meio esquisita também aí de uma pessoa com cabeça de peixe. E a parte 2 foi lançada também em 2018, mas é com 11 álbuns, com 11 CDs. Sendo que são 2 do Ariel, um disco que ela lançou em 2005, que era duplo. Tem um triplo ao vivo dela. Ela não é muito de fazer shows, ela não gosta muito de fazer shows, mas ela lançou um álbum triplo ao vivo também.
Depois tem o 50 Words for Snow, que é o álbum de estúdio mais recente dela. Tem o Director's Cut, que regrava músicas aí de 2 álbuns dela que estão na primeira caixa, mas que ela meio que renegou, ela publicamente afirmou que não gosta deles, por isso que ela refez algumas canções, que é o The Sensual World, de 89, e o The Red Shoes, de 93, no caso. E ainda 4 CDs de raridades. Então, para quem tem as 2 caixas, só tem a primeira, a parte 2 eu ainda não comprei, pretendo comprar mais pra frente. Mas são verdadeiros tesouros aí para quem gosta de boa música, sem dúvida. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!